Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui hoje. É sempre bom estar aqui e rever as pessoas que a gente ama tanto. E estar junto aqui do pastor Sandro, que é uma inspiração para a minha vida. E poder compartilhar com vocês de um tema importantíssimo para a nossa vida, que é o tema de família, né? Eu estou aqui com a Miss Universo, que é a mulher mais linda que tem nesse mundo, é a Cíntia. Junto com ela, a gente tem 4 filhos lindos, né? Nosso casamento já faz 23 anos. E Deus me deu a graça de, recentemente, escrever um livro sobre filhos. É bem provável que ele esteja pronto já no próximo mês, mas hoje ele está pronto em forma de e-book, né? Então é assim, o tema é criando filhos para a glória de Deus. Eu sei que cada pai e cada mãe tem uma regra, não é? Cada um cria o filho de uma forma. A minha intenção nesse livro não é dizer para você a maneira que você precisa educar o seu filho. Não é isso. Cada um educa de uma forma, uma cultura diferente, enfim. Mas é assim, cada etapa da vida dos filhos, cada desafio que os filhos enfrentam, como que o pai e a mãe vai ajudar o filho com a palavra de Deus? Como que você vai pegar o evangelho e fazer com que esse evangelho venha moldar a vida do seu filho em cada fase que ele passar, cada dificuldade, né? Que a gente sabe que a nossa vida é feita de muitas lutas. Então, esse livro que vai ser impresso no próximo mês, porque ele está em fase de capa, ele já está pronto hoje em forma de e-book. Eu transformei ele num curso. Tem um QR Code aí, não sei em que momento que alguém vai botar ali, mas se puder botar o e-book, se você quiser, adquira ali para você já botar em prática isso. E ali é interessante, porque são 11 aulas e uma aula não depende da outra. Você pode dar um pulo, vai lá na aula 7, porque lá na aula 7, 8 ou 9 vai ter um assunto que tem a ver com a sua vida hoje. E você vai poder ajudar o seu filho hoje, ajudando muitos pais a encontrarem soluções bíblicas, né? Com referência bíblica, com atividade, para ajudar o seu filho naquele desafio que ele enfrenta naquela hora ali. Do lado de cá tem uma videoaula, já é um outro curso. E é mais prático, é mais rápido para quem gosta de coisa mais rápida. Parece que em torno de 38 minutos tem uma super aula ali para internalizar o evangelho no coração do filho. Porque a grande dificuldade dos pais, às vezes, é essa. Como que eu faço meu filho amar a Bíblia, amar a igreja, não é? Então, como que você vai internalizar o evangelho no coração dele? Essa videoaula vai explicar sobre isso. Então, eu louvo a Deus porque nos concedeu essa graça de poder lançar esse livro e poder abençoar a vida de muitas pessoas. Mas o meu tema nessa noite não é especificamente sobre filhos. Eu quero falar sobre casa. Eu quero falar sobre a nossa família. Eu quero falar sobre esse lugar aconchegante, aquecido, que nós chamamos de lar. Eu quero falar sobre uma casa fundamentada sobre a palavra de Deus. E se a gente quer construir uma casa, se a gente quer fazer uma construção, a gente sabe que essa casa precisa de alicerce. A gente sabe que essa casa precisa de fundamentos. E aí eu quero falar sobre isso, uma casa fundamentada na palavra, mas também uma casa fundamentada no amor. E esse amor é interessante porque o amor faz com que você enxergue também as coisas boas. Porque a nossa rotina de casamento, de família, muitas vezes, quando a gente entra naquela fase difícil, a gente tem uma tendência de só olhar as coisas ruins que acontecem dentro do nosso lar. Mas o amor abre a nossa alma, o amor abre os nossos olhos, o amor faz com que a gente enxergue as coisas boas. O amor arranca o egoísmo das nossas vidas e esse amor faz com que a gente enxergue muito mais o outro e menos a nós mesmos. Então,
também uma casa fundamentada no amor. Uma casa fundamentada na palavra de Deus e uma casa fundamentada no amor. Mas também uma casa fundamentada naquilo que a gente espera para o futuro. Ou seja, uma esperança de um futuro. Porque às vezes, na nossa relação de casamento, ou até com os filhos, a família, a gente tem uma tendência, às vezes, de levar a nossa relação com base nos erros do passado. Ou seja, muitas vezes a gente fala que perdoou, mas no primeiro desentendimento que a gente tem, a gente começa a trazer à tona os erros do passado. Então, nós precisamos de construir uma família, de construir um lar, um casamento fundamentado na esperança de um futuro. Não uma casa fundamentada no passado de erros, mas uma casa fundamentada na esperança de um futuro maravilhoso. Então, o que são isso? Alicerces. Isso são fundamentos. Mas uma casa, ela precisa de alicerces, de fundamentos, mas também ela precisa de muros. Ela precisa de paredes. E é por isso que nessa noite eu quero falar sobre um lar protegido. A proteção do nosso lar, a proteção do nosso casamento, um casamento protegido. Então, como construir paredes que vão trazer a proteção para o nosso lar? Como construir muros que trarão a proteção que a gente tanto precisa para o nosso casamento? O que a gente precisa proteger no nosso lar de coisas que precisam estar presentes ali, e esses muros que a gente colocar em volta vai impedir que aquilo de bom que está presente venha a se esvair, e o muro que a gente vai construir em volta ao mesmo tempo vai impedir que coisas ruins que estão lá fora entrem para dentro do nosso lar. Como proteger então o nosso lar? E aí eu vou pedir que você acompanhe comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E a gente vai ler do versículo 24 ao versículo 27. A gente conhece muito bem esse texto, já lemos quase que uma vida inteira, e a gente vai retirar algumas lições importantes aqui desse texto. Mateus 7, versículo 24, palavras de Jesus: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Mesmo que o contexto desse texto seja outro, a gente não pode negar aqui que Jesus ele se utiliza dessas palavras para hoje dizer para mim e para você que Ele é a rocha que a gente precisa. Ele é a rocha que o nosso casamento precisa. Ele é o alicerce que a nossa família precisa para construir essa casa. Então, eu quero estar com vocês usando esse texto para falar sobre a nossa casa, para falar sobre o nosso lar. E essa mensagem de hoje é para você, especificamente, que pensa e que diz: eu quero cuidar da minha família, quero cuidar melhor do meu lar. E Jesus fala que se o seu alicerce é na areia, vai dar problema. Se o seu alicerce é na areia, vai dar problema. Mas se o seu alicerce é na rocha, a sua casa tem futuro, o seu casamento tem futuro. Como proteger o nosso casamento? Como proteger a nossa casa? Como construir as paredes que vão trazer a proteção para a nossa família? E o primeiro ponto que a gente vai encontrar é verdade. Diga assim comigo, verdade. Diga verdade. Essas paredes que eu falei para você agora há pouco, esse lar, ele precisa estar bem firmado, bem protegido pela verdade.
Ou seja, ele precisa de deixar de ser um lar fundamentado na mentira e passar a ser um lar fundamentado na verdade. Ele precisa deixar de ser um casamento fundamentado na mentira e passar a ser um casamento fundamentado na verdade. Verdade é o alicerce sobre a rocha, mentira é o alicerce sobre a areia. João capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O contexto desse texto é Jesus chamando para si. É Ele que está dizendo: eu sou a verdade. Mas não é difícil concluirmos aqui que a gente pode e deve estabelecer isso como um princípio para o nosso casamento, um princípio para a nossa vida, um princípio da gente estabelecer a verdade dentro da nossa casa. E a verdade às vezes incomoda. Um ditado lá fora diz: e a verdade dói, né? A verdade às vezes traz desconfortos. Mas essa verdade que às vezes será preciso confrontar amorosamente. Mas a verdade, quando é colocada da forma certa, quando a verdade é colocada no momento certo, no ambiente certo, com as palavras certas, essa verdade liberta. Essa verdade, ela vai transformar o casamento para melhor, a família para melhor. Em Provérbios capítulo 27, versículo 6, diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Talvez alguém, a essa altura, faça um questionamento aqui: será que esse texto está certo? Porque o texto diz que quem ama fere. O texto diz que quem é inimigo beija. Será que isso está certo? Acontece, irmãos, que dentro de casa, se eu quero a proteção no meu casamento, se eu quero construir um casamento fundamentado na verdade, do alicerce da palavra, do alicerce da esperança, de um futuro que eu vejo, e não de um passado de erros que foram cometidos. Então, quando eu começo a construir esta casa, eu preciso protegê-la com a verdade. Aí eu quero alertar algo a vocês nessa hora. Tem conversas que precisam acontecer dentro da nossa casa. Tem conversas que precisam acontecer entre os cônjuges. E para quem tem filhos, tem conversas que os pais precisam estabelecer com os seus filhos. A gente chama de conversas difíceis. E conversas difíceis, muitas vezes, a gente quer empurrar com a barriga. A gente quer protelar o máximo que pode, porque tem desconforto nisso. E a gente não quer se desgastar. Talvez alguém possa estar vivendo num ambiente aqui e agora, em que a esposa está no quarto, o marido está na sala, o filho está em outro ambiente e a filha está em outro. E não se comunicam. Está cada um dentro de um universo totalmente individualizado, vivendo a sua vida, a sua rotina, totalmente descomprometido com o outro, dentro da própria casa. E a gente percebe que essa casa, ela só tem endereço, mas ela não é um lar. Ela só tem endereço, mas ela não é um lar. E quem sabe, o que está faltando ali é uma conversa verdadeira. Quem sabe, o que você precisa é ter uma conversa com os seus filhos, como eu disse, ainda que isso gere um certo desconforto. Mas não é aquela conversa que a gente tem para jogar as coisas na cara, sabe? Não é aquela conversa que você precisa ter com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, em que você vai desabafar aquilo que está entalado na sua garganta há meses, ou então há anos, porque nem sempre, quando nós desabafamos, nós estamos certos. Mas a proposta aqui é falar a verdade. Proteger o casamento não é esconder as coisas. Tem gente que esconde as coisas para trazer uma proteção para o seu casamento. Tem gente que esconde as coisas para trazer a proteção para o seu lar. Proteger o casamento não é esconder as coisas.
As conversas, elas precisam acontecer dentro de casa, mesmo que sejam conversas difíceis. Por quê? Conversas difíceis estabelecem verdades, e verdade liberta. Verdade liberta. Não dá, irmãos, para a gente passar a nossa vida inteira de casamento, a vida inteira de família, no jogo de empurra. É claro que tem que ter momento certo para as coisas, mas a gente passar a vida inteira, sabe, empurrando aquele problema e nunca tratando, não vai dar certo, simplesmente porque a gente não quer parar para conversar. Sabe, irmãos, a gente precisa viver a Bíblia. A nossa família, ela precisa viver fundamentada na palavra. Eu entendo que esse é o motivo do nosso encontro aqui hoje. O motivo do nosso encontro aqui hoje não é para nós adotarmos as regras do mundo. Não é para nós vivermos as regras do mundo, né? Aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo faz. Não, o nosso objetivo aqui hoje é a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui hoje é estarmos com o nosso cônjuge ao redor da palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus tem para o nosso casamento, o que a palavra de Deus tem para a nossa família. Então, vai precisar rolar aquela conversa difícil, mas uma conversa difícil, mas fundamentada na palavra de Deus. E a conversa, por mais que seja difícil, quando ela é fundamentada na palavra de Deus, ela gera libertação para o nosso casamento, para a nossa vida. Então, um conselho: use a palavra de Deus para dirigir as suas palavras, sua conversa. Use a palavra de Deus para dirigir o seu casamento, sua família. Cada decisão que for tomada no seu casamento, cada decisão que for tomada na sua família, observe a palavra de Deus, que às vezes é a nossa vontade que prevalece, mas a palavra de Deus muitas vezes é deixada de lado. Por mais que as nossas vontades sejam bem intencionadas, a palavra de Deus é que deve reger cada decisão que a gente toma. Então, irmãos, a gente precisa acreditar que uma casa fundamentada na palavra de Deus é uma casa fundamentada sobre a rocha. Um casamento fundamentado sobre a palavra de Deus é um casamento fundamentado sobre a rocha. Nós precisamos acreditar nisso. Então, traga a verdade para dentro do seu casamento. Traga a verdade para dentro da sua casa. Se você quer construir o seu casamento de maneira sólida, se você quer construir o seu casamento de maneira saudável, se você quer construir o seu casamento e fazer do seu casamento um ambiente seguro, construa as paredes da verdade no seu casamento, alicerces da palavra e paredes da verdade, muros que vão proteger o seu casamento, que vão proteger a sua casa. Às vezes, uma verdade dita pode fazer aparecer um problema, e aquele problema era o que você queria evitar. Às vezes, uma verdade dita pode fazer aparecer um problema. Mas veja por outro lado, se esse problema aparecer e se ele for tratado, vai ser uma grande bênção para o seu casamento, para a sua casa. Se esse problema aparecer e ser tratado, vai ser uma grande bênção. Mas se esse problema aparecer e não for tratado, ou se ele não aparecer, se ele ficar oculto durante uma vida, a solução que você tanto precisa para o seu casamento não acontecerá. Porque às vezes os problemas que acontecem no nosso casamento é por causa de situações que estão ocultas e que não foram trazidas à tona, não foram tratadas. Não é? Uma vez houve um problema numa bomba d'água. E por causa desse problema na bomba d'água, foi descoberto um problema muito maior que estava por trás daquele problema na bomba d'água, que era um vazamento na caixa d'água. 10.000 litros de água ia embora a cada dia. 10.000 litros de água se esvaindo todos os dias. Mas isso não tinha sido descoberto.
Porque esvaziava a caixa d'água, mas a bomba enchia. Esvaziava, mas a bomba enchia. Alto consumo de água, alto consumo de energia. Mas por causa de um problema na bomba, foi descoberto esse vazamento na caixa d'água. A conclusão que se chegou ali é que se não tivesse acontecido aquele problema na bomba, não se teria percebido um problema muito maior que estava escondido. E o que a gente pensa é o quanto que não se perdeu de água, o quanto que não se perdeu daquilo que era tão importante para aquela família, não é? E ninguém sabia, porque as perdas estavam acontecendo, mas o problema estava encoberto, o problema estava oculto. Quem sabe a sua casa está passando por um momento muito sério, e essa conversa tão necessária que é importante ter no casamento ou na família, pode, de um certo modo, abrir, no primeiro momento, sim, um clima tenso, mas esse problema ele precisa ser enfrentado, porque esse problema enfrentado é que vai trazer a solução que você precisa para o seu casamento e para a sua casa, porque a verdade, ela liberta. A verdade protege. A verdade é o ambiente que a gente precisa ter dentro da nossa casa. As mentiras não trazem proveito algum para o nosso relacionamento e para a nossa casa. Amém, irmãos? O lar, a proteção do nosso lar também passa pelo controle. Não apenas a verdade, mas também o controle. Então, você todos os dias vai ter que tomar decisões. Você querendo ou não, todo dia é dia de decisão na nossa vida. E você vai precisar escolher entre ter controle, né, que é o autocontrole, ou o descontrole. Autocontrole ou descontrole. O descontrole é a casa edificada sobre a areia. E o autocontrole é a casa, o autocontrole é o domínio próprio, é a casa edificada sobre a rocha. É a casa construída cujas paredes trazem proteção para o nosso lar. É a casa construída sobre a rocha. Olha o que diz em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5 e 22. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida, o resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Equilíbrio. Equilíbrio dentro da nossa casa. E a paz que a gente tanto precisa no nosso casamento, ela vem pelo autocontrole. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, muito cuidado com o descontrole das nossas palavras. Em Provérbios 18 e 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E o Espírito Santo tem o poder de trazer esse controle que a gente tanto precisa. Irmãos, quantos lares, quantas casas, quantos casamentos, relacionamentos estão debaixo de um descontrole. E por causa desse descontrole, quantas pessoas estão feridas? Por causa desse descontrole, quantas pessoas estão machucadas? E a minha oração é para que o ambiente da sua casa possa encontrar esse controle em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o controle das nossas palavras. As nossas palavras, ela tem o poder de levantar, ela tem o poder de derrubar, ela tem o poder de animar o cônjuge, mas também de abater o cônjuge. Às vezes você pode encontrar o seu marido ou a sua esposa tão cabisbaixo, tão para baixo, e você já chegar com aquele rompante e piorar mais ainda as coisas. Mas você também pode dar um abraço, e pode dar o seu apoio, e pode dizer as palavras que vão edificar a outra pessoa,
as nossas palavras podem edificar ou as nossas palavras podem destruir. E isso é uma escolha que a gente vai fazer a cada dia. É uma escolha, é uma decisão individual, é uma decisão pessoal. Quantos filhos estão extremamente feridos por causa das palavras ditas pelos pais? E quantos pais estão totalmente machucados pelas palavras que foram ditas pelos filhos? Quantos irmãos estão separados, afastados há tanto tempo um do outro, por causa das palavras que um disse para o outro, não é? E o cônjuge, quantos cônjuges estão com seus relacionamentos esfriando, simplesmente por causa daquelas palavras duras que foram ditas, a título de que eu tenho razão, a verdade está comigo, eu vi, e aí você, cheio da sua razão, você começou a dizer suas palavras e que machucaram o outro. Isso não foi retratado até hoje, né? E no final a pessoa bate no peito e fala: olha, pastor, eu sou assim, eu falo aquilo que eu penso. Está tudo bem, é um direito teu. Mas você vai colher o fruto das suas palavras. Você vai colher o fruto das suas palavras. E a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder das minhas palavras. Agora, irmãos, se eu construo a minha casa no domínio próprio, se eu construo o meu casamento no controle das minhas palavras, eu estou protegendo o meu casamento. Eu estou protegendo minha família, estou protegendo as pessoas. E a minha oração é para que na sua casa o Espírito Santo possa te dar o poder que você precisa para controlar as suas palavras dentro do seu lar. Pastor, mas eu não consigo me controlar. Você consegue sim. É só você pedir ajuda ao Espírito Santo. Porque se sem Jesus nós não podemos fazer nada, com Jesus nós podemos todas as coisas. Pede ajuda ao Espírito Santo. Para você se controlar, para você conseguir. E às vezes esse controle passa pela necessidade de se calar. Porque há tempo para falar e há tempo para ficar calado, né? Será que a gente precisa sempre estar falando? A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira, né? E também tem aquela frase que todo mundo já ouviu, que só tem briga quando os dois querem. Mas, irmãos, o descontrole, o destemperamento, olha, isso destrói as paredes, destrói os muros. O controle do nosso temperamento faz com que a gente cerque a nossa casa e proteja o nosso lar. Quantos pais têm seus corações cheios de ira? Quantas mães também estão machucadas, magoadas e também cheias de ira? E por causa do descontrole do temperamento, quantos pais estão abusando da sua autoridade com os seus filhos? E o que a Bíblia diz? Pais, não irritem os vossos filhos. Em outro momento a Bíblia diz: sujeitem-se uns aos outros em amor. Quantas esposas estão sendo abusadas psicologicamente por causa do descontrole emocional do seu esposo? Quantos filhos estão machucando seus pais por causa do seu descontrole, né? E aí você tem um leque, irmãos. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de palavras, por causa da ira, por causa do descontrole. Esse descontrole que gera ira nas pessoas. E ira é um assunto que ninguém fala. Ninguém fala sobre ira, ninguém prega, quase ninguém prega sobre ira. Ira é uma coisa que todo mundo acha que não tem. Ira é uma coisa que ninguém acha que tem. É muito difícil alguém reconhecer que é irado, reconhecer que tem ira. Quando é que você sabe que tem ira? Muitas vezes você não sabe. Muitas vezes você não sabe. Mas tantas vezes ela aparece quando você menos espera. Mas antes da ira aparecer, ela vai deixando sinais. Antes da ira aparecer, ela vai deixando o seu rastro.
E muitas vezes é um desequilíbrio aqui, é um descontrole ali, é uma atitude por causa de um forte temperamento num outro momento, não é? Então, é melhor a gente resolver isso logo e tratar isso logo. Uma mulher de Deus que busca ao Senhor um exemplo, ela, num acesso de ira, recentemente ela disse que ela destruiu a cozinha dela toda. A cozinha impecável se transformou em pó, num acesso de ira. Então é melhor a gente se tratar, é melhor a gente ouvir a voz do Espírito Santo, é melhor a gente orar e buscar a Deus para resolver isso logo, não é? A gente começar a perceber que a coisa não está ficando boa e a gente se antecipar para que a gente trate isso na nossa vida, né? E começar a orar e pedir ajuda ao Espírito Santo, porque se a ira aparecer, você também pode quebrar a sua casa. Se a ira aparecer, você pode agredir o seu filho. Se a ira aparecer, ela pode gerar um abuso físico na sua esposa, na sua filha, e você pode ter problemas criminais por causa disso, por causa do descontrole, do temperamento. Então, irmãos, nós precisamos nos arrepender, e nós precisamos de buscar ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, o resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida, é o domínio próprio. É o domínio próprio. Que o Espírito Santo, no nosso casamento, que Deus, no nosso casamento, que a palavra de Deus no nosso casamento venha trazer cura para nós, cura para os nossos relacionamentos, nos dando um temperamento brando, nos dando um temperamento bondoso, um temperamento controlado, e que venha destruir e quebrar todo abuso, todo descontrole, toda manipulação dentro da nossa casa. Irmãos, a nossa família é o melhor lugar para a gente estar. O nosso casamento é um presente de Deus, é um tesouro precioso e que muitas vezes só se dá valor quando perde, quando acaba. E muitas vezes é tarde demais. E ainda que se recupere, café requentado sempre será um café requentado. Infelizmente não volta a ser mais como era antes, né? Então, que o seu lar seja protegido pela presença de Deus. Que o seu casamento seja alicerçado sobre os fundamentos da palavra de Deus. Uma casa, um casamento protegido com amor e com graça, né? A gente protege, então, a nossa casa com a palavra de Deus. A gente protege a nossa casa com a verdade. A gente protege a nossa casa com o equilíbrio emocional. Mas a gente protege o nosso casamento também fazendo dele um ambiente de perdão e um ambiente de misericórdia. A casa onde há perdão é uma casa construída sobre a rocha. O casamento onde só tem julgamento é um casamento construído sobre a areia. E que a nossa casa, então, seja um ambiente onde, se as pessoas que ali moram, na nossa casa, se caírem, elas encontrarão um chão macio. Que a nossa casa seja um ambiente onde as pessoas que ali moram, se caírem, elas encontrarão um chão macio. A Bíblia diz que a misericórdia habita sobre o juízo. A Bíblia diz que a bondade do Senhor nos leva ao arrependimento. Veja, um lar protegido não é um lar que se concorda com tudo. Um lar protegido não é um lar que se compactua com o erro. Vou proteger o meu lar, não vou tratar nada, não vou brigar, não vou discutir, não vou falar sobre nada, pode errar à vontade, porque a gente tem que proteger o nosso... Não é assim. Não é um compactuar com o erro. Um lar protegido é um lar em que a pessoa pode chegar e dizer, olha, eu errei. Ela se sente confortável à vontade de dizer isso dentro da própria casa dela, porque ela sabe que ali tem proteção, ela sabe que ali tem misericórdia, ela sabe que ali tem perdão. Então, um exemplo para você que tem filho, a sua casa
ela será o primeiro lugar aonde o seu filho vai poder chegar e desabafar. Onde o seu marido, onde a sua esposa vai poder chegar dentro da sua casa e perceber que ali é um ambiente guardado pela misericórdia. Não é uma casa de julgamentos, mas é uma casa de compreensão. Mais uma vez, não é um lar para se compactuar com erros, com as coisas erradas, mas que o nosso lar seja um lugar que a gente diga, olha, eu não cometi o mesmo erro que o seu, mas eu também tenho as minhas falhas. Eu não cometi o mesmo erro que o seu, mas eu também tenho o meu lado imperfeito. Eu amo você, eu não amo aquilo que você fez, eu não amo você por aquilo que você fez ou aquilo que você faz, mas eu amo você pelo que você é. Então, irmãos, eu oro para que você seja essa pessoa que reconheça que assim como Deus te perdoou nas suas falhas, nos seus pecados, Ele dá a você também o poder para você ter capacidade de perdoar também a sua família, apesar dos pecados, apesar dos deslizes e apesar das falhas dela. Embora você não concorde com aquilo que o outro fez, mas o outro continua sendo a sua família. Precisa do seu perdão, do seu abraço, da sua misericórdia, assim como você sempre que erra e recorre a Deus, você recebe graça e misericórdia da parte de Deus. Mesmo que você não venha compactuar com aquele erro, ainda que aquele erro do outro possa nem ser reparado, mas uma coisa você pode estar fazendo dentro do seu lar, que é perdoar. Perdoar. Então, você, marido, perdoe a sua mulher. E você que é mulher, perdoe o seu marido. Você que é filho, perdoe os seus pais. E vocês que são os pais, perdoem os seus filhos. O que ele fez pode ter sido algo muito chato, pode ter te machucado, mas é tua família e precisa do teu perdão. É tua família e precisa do teu perdão. Que a tua casa seja um lar onde, se alguém cair, quem vai levantar é você. Quem vai estender as mãos, o primeiro a estender as mãos vai ser você. O primeiro a encorajar vai ser você. O primeiro a perdoar vai ser você. Você será o instrumento de uma nova chance para aquela pessoa. Um instrumento de uma nova oportunidade para aquela pessoa. Você é quem vai acreditar que aquela pessoa, com a ajuda do Espírito Santo, ela pode se reerguer e ela pode recomeçar. Então, irmãos, que a nossa casa não seja uma casa de julgamento, mas que sejam casas de perdão. Que a nossa casa seja casa de misericórdia, que seja casa de graça, casa de amor, casa onde as pessoas ali podem encontrar aconchego. Mesmo que lá fora tenha vergonha, mesmo que lá fora o nome já não tenha tanta honra, mas dentro de casa ela vai encontrar esse ambiente de quebrantamento, esse ambiente de arrependimento, aonde ela sabe que ela pode recomeçar e ela vai dizer, aqui dentro dessa casa, eu posso abrir o meu coração. Tem gente que não abre o coração dentro de casa, porque se abrir o coração dentro de casa, só vai ter julgamento. E aí, vai abrir o seu coração lá no trabalho. A mulher vai abrir o coração dela com o colega do seu trabalho. O marido vai abrir o coração dele com a colega do seu trabalho. E os seus filhos vão abrir o coração deles com os amiguinhos lá do mundo. Porque não pode abrir o coração em casa. Porque só tem julgamento e apontamento. E hoje é o dia da gente reverter isso. E não levar o nosso casamento, a nossa família, mais ao nosso modo. Mas, acima de tudo, no modo de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Tem pai que diz, eu não sei o que acontece com o meu filho. Eu não sei o que acontece com o meu filho. O que eu sei do meu filho é apenas aquilo que as pessoas dizem. Então, eu estava numa conversa aqui com um pessoal aqui de casa, e aí veio uma prima e falou que meu filho, ele trocou de carro, que a minha filha foi para um lugar tal. As coisas que eu sei são as coisas que as pessoas falam. Eu nunca sei.
E aí tem pai que reclama e fala: por que a minha filha não fala comigo as coisas? Por que meu filho não conversa comigo as coisas? Quem sabe a nossa casa não está protegida. Não está protegida pela verdade, não está protegida pela esperança de um futuro maravilhoso. Quem sabe a nossa casa não está protegida pelo perdão, pela misericórdia, pela graça. Quem sabe ele não fala porque vai ser julgado, e quem sabe a sua filha não fala porque só vai ser apontada. A gente pode mudar isso. É melhor a gente errar acreditando nas pessoas do que tentar acertar apontando e julgando sempre. Então, irmãos, eu encerro aqui nesse momento desejando que o seu casamento seja um casamento protegido, protegido pela palavra de Deus, protegido pela verdade, protegido pelo autocontrole, pelo domínio próprio, que o seu casamento seja protegido pelo perdão.